Salve galera, beleza? Mais um episódio aqui do Zona Neutra. Kevin, Alex, salve. Beleza, pessoal, bora lá falar mais um pouquinho sobre crime. Bora. Galera, hoje o tema vai ser sobre crimes privilegiados, mas a gente vai focar na legítima defesa da honra, que antes era uma tese bastante usada como até uma excludente de licitude. A gente vai falar como que está a situação, tanto jurisprudencialmente quanto legislativamente. Então, bora, mais um vídeo aí com muito conteúdo. Bora. Já peço perdão que hoje eu tô cegueta, não vou enxergar muita coisa, então eu vou mais a par do Kevin aí, ele vai passando e a gente vai lapidando tudo mais aí. Bora. Bom, vou mencionar uma decisão bem recente, a ADPF 779, que foi julgada em agosto de 2023 pelo STF. E o que essa ADPF nos trouxe? Tá? Já era uma discussão, já era meio que, já vinha sendo pacificado, mas agora com uma chancela do STF para uma maior segurança jurídica, no sentido do que a tese de legítima defesa da honra, ela é inconstitucional. Mas o que é a tese de legítima defesa da honra, Alex? Você quer falar? Então, a gente pode pegar isso, o que acontecia. Vamos dizer que, em partes, vamos dizer num português mais claro, era o que dava o direito do cônjuge, ao ser traído, ele ir lá e se vingar da parte contrária, seja o homem ou seja a mulher. Essa tese já era mal vista há muito tempo já, só que agora com essa DPF 779 a gente teve um decreto mais ou menos aí, um julgado finalmente aí, uma posição mais firme, porque por mais que ela já fosse mal vista pela sociedade jurídica, ela ainda era muito utilizada e não é difícil da gente vê-la utilizada hoje em tribunais de instâncias menores. Exato. Então, o que acontece? Às vezes, como a honra do homem era um enfoque muito maior na honra do homem, então, às vezes, até a própria suspeita de uma traição, ou às vezes o homem achava que estava acontecendo alguma coisa, ele não tinha visto o ato em si, ele acabava agredindo a esposa, até às vezes cometendo um homicídio, e aí usava a tese da legítima defesa da honra como uma excludente de licitude. Era como se fosse uma espécie da legítima defesa, tá? A legítima defesa ainda é uma excludente de licitude prevista no Código Penal, mas a legítima defesa da honra era mais uma questão doutrinária, jurisprudencial, que vem caindo por terra, e aí veio o STF para trazer a DPF 779 para falar que, ó, inconstitucional, ainda mais porque vai contra o princípio da dignidade da pessoa humana, contra o princípio da proteção à vida e também contra o princípio à igualdade de gêneros, porque aí você pega que, então, a vida de uma mulher, ela vale menos do que a simples honra do homem, entendeu? Então, justamente por ter não estar mais de acordo com a atualidade da sociedade atual, o STF trouxe esse julgamento que já uma prévia conclusão, achei bem assertivo, mas a gente vai falar nossas opiniões ao final do episódio. Exato. Bola pra frente. Pode mandar bala. Fechou. E aí o que acontece? O STF, no julgamento, ele traz mais coisas com relação a isso. Ele não fala só é inconstitucional. Ele traz mais. Eles foram bem a fundo no sentido do que quando um julgamento, uma decisão de algum magistrado, quando o próprio MP, o próprio defensor, o advogado de defesa usar essa tese, o ato e o próprio processo em si vai ser nulo, tá? Então eles entenderam pela... Nossa, eu babei aqui, você viu? Nossa, mano, deu pra pegar na câmera de tão... Não, depois eu vejo no vídeo, porque eu tô cegueta, a vista dilatada, eu não tô vendo nada. Eu tenho um borrão careca e tem um borrão com um pouco mais de cabelo na cara e no teto. Eu não tô vendo nada. Até por isso que eu já peço desculpa que hoje eu vou falar pouco mesmo. Mas eu vou pontuando aí. Não, a parte que eu babei eu vou tirar do vídeo e a galera só vai vendo assim. Fazer um... Vai. Bom, então o que acontece? Eles entenderam pela nulidade, tá? Então, um juiz que concordou com essa tese, o processo vai ser nulo. Porém, qual que é a exceção que eles trazem? Eles falam o seguinte: se o advogado de defesa, quem quer que seja, traz isso justamente, dolosamente, para causar a nulidade, porque quanto mais demorar para julgar, quanto mais o tempo o processo demora, geralmente o réu ele se beneficia. Uma porque ele evita mais tempo de prisão,
Uma porque às vezes ocorre a prescrição retroativa, que conta da decisão até o recebimento da denúncia. Então, o que o STF entendeu? Quando for verificado essa situação, não vai ter a nulidade, simplesmente vão desconsiderar o argumento, vão desconsiderar essa tese e vai dar continuidade no julgamento. Isso pode prejudicar bastante a pessoa, então o advogado de defesa tem que ter muito cuidado. Eu acredito que se ele tiver consciência, ele não vai fazer essa tese só para causar nulidade, porque vai prejudicar bastante o cliente dele. Coisa que a gente vê que ultimamente não tem, né? Falta cada vez mais noção pelos nossos colegas aí da advocacia, que pelo amor de Deus. Pois é. E aí o que acontece? Eles também falaram do tribunal do júri, porque quando você fala sobre a nulidade da sentença de um juiz, você até entende, você fala, tá bom, o magistrado não pode mais decidir nesse sentido. Porém, quando a gente está falando do tribunal do júri, ou seja, crimes dolosos contra a vida, a gente está falando que são 7 comuns que vão julgar o caso, eles não vão posicionar no jurídico deles. Vão falar o que eles acham certo e eles não acham. Então, muitas vezes você pode ver uma pessoa sendo absolvida, mesmo que ela tenha cometido crime, mesmo que ela não esteja amparada por nenhum excludente de ilicitude, o tribunal do júri vai lá e absolve o réu. E o que acontece? O STF já falou, a decisão do júri que absolver a pessoa baseado nesse argumento de legítima defesa da honra é nulo, tá? Então, mesmo até a supremacia da decisão do júri, que está na Constituição, a plenitude de defesa perante o júri e afins, eles entenderam que não é constitucional a nulidade da decisão do júri, tá? Então, mesmo uma decisão proferida pelo júri vai ser nula. A gente pode pegar esse exemplo porque era justamente o que acontecia muito. Justamente a ADPF ela vinha trazendo esse entendimento, por quê? Justamente porque acontecia demais nos casos. Onde, querendo ou não, no júri, o que acabava acontecendo valia mais, vamos dizer, a lábia do advogado, do que o poder de convencimento, o poder da fala do advogado, onde ele tinha ali, onde a gente tinha uma sociedade um pouco mais machista, mais do que ainda é hoje, e se aproveitavam de vários argumentos para fazer o convencimento do júri, e o júri acabava saindo, o cara que cometeu o crime saía aplaudido. Como foi em diversos casos, a gente pode trazer exemplos aí. Isso eu ainda trazer uma polêmica, eu já não acho que a sociedade é machista, ainda há elementos, ainda há pessoas com atitudes machistas, da mesma forma como ainda há pessoas com atitudes racistas, mas eu também não posso falar que a sociedade é óbvio. Legítima defesa da honra é uma tese que vem de uma sociedade machista. Não estou falando que nunca fomos uma sociedade machista, mas quando você pega a legislação dos últimos anos, todos os privilégios dos últimos anos, você vê que muito pelo contrário, você vê uma muito maior proteção do lado feminino do que do masculino. Então, óbvio, ainda vai ter aí alguns pares que ainda estão naquela época bem antiquados, mas não acho que atualmente seja uma sociedade consideravelmente machista. Sim, a gente não está falando de uma sociedade totalmente machista, mas a gente ainda tem resquícios fortes, infelizmente. E são justamente esses resquícios fortes que acabam chamando a atenção da mídia. São eles que atraem a população, assim, onde se fica algo mais... Esqueci a palavra. Fica algo mais chamativo, fica algo mais... Eu não vou lembrar a palavra agora, quando eu lembrar eu falo, mas é justamente isso. Bom, o que acaba chamando mais atenção. Eu discordo, mas como não é o foco desse episódio, se a galera quiser, traz um episódio só justamente para a gente falar sobre isso, como se fosse um debate. Então deixa aí no comentário se vocês quiserem. Mas, beleza, posso dar continuidade? Bora. Então, eu trouxe, Alex, agora um projeto de lei que está em votação com relação nesse sentido. Você quer falar sobre os crimes que você trouxe antes ou quer que eu termine isso? Não, eu acho que o crime principal que a gente pode pegar nesse tema aí da legítima defesa da honra, a gente pode até pegar recentemente, acho que até já tinha comentado com você, o filme sobre a Angela Diniz, justamente sobre o caso da Angela Diniz e o Dock Street, de 1979, salvo engano, muito conhecido como Crime da Praia dos Ossos, né?
que justamente por ciúme e tudo mais, por a Angela Diniz ser uma mulher muito, digamos, à frente do seu tempo, talvez, ou uma mulher que não se enquadrava nos padrões daquela sociedade machista. E aí ele, por ciúme, acabou alvejando ela com 5 tiros na face, 4 tiros na face e um no tórax, eu acho, se não me engano. E no primeiro julgamento, mais pra frente ele foi julgado e foi condenado, mas no primeiro julgamento ele saiu do tribunal no Rio de Janeiro aplaudido, ovacionado, jogando o cara, parecia um final de uma cerimônia de casamento. A gente pode, acho que, e justamente onde os advogados de defesa do Dock Street se utilizaram da legítima defesa da honra, tentando denegrir cada vez mais a imagem da Angela Diniz e tudo mais. Acho que é o caso mais emblemático. A gente pode até pegar como referência, tem um livro muito bom sobre isso que fala A Paixão no Banco dos Réus. Ela fala justamente sobre feminicídios e tudo mais, crimes entre cônjuges, e traz bastante exemplos interessantes. Mas eu acho que o mais emblemático é justamente o caso da Angela Diniz e Dock Street. Fica aí também de indicação, quem quiser assistir, saber mais sobre, a indicação aí da Zona Neutra para vocês. Bom, tá aparecendo notificação do Conexão Repórter, então a galera tá vendo Lula nos caminhos, isso aqui lá, do nada. Fique em paz que não apareceu na tela, não. Então, o que acontece? No Congresso está rolando um projeto de lei, ele foi aprovado pelo CCJ, que é a Comissão Constituição e Justiça e Cidadania. O que acontece? Sempre que uma lei está sendo votada, sendo elaborada, ela passa geralmente por 3 comissões. Às vezes, se ela vai ter algum impacto financeiro, orçamentário, ela passa por outras comissões, mas não é o caso desse. Então, o que acontece? Ela passou pela CCJ, para quem queira pesquisar, o projeto de lei 781 de 2021, com alterações do projeto de lei 2325 de 2021. E aí o que acontece? O projeto original do 781 de 2021, ele já previa justamente no Código Penal a não incidência da legítima defesa da honra. Tá? Então, meio que vai pegar a jurisprudência, essa decisão do STF, e vai trazer para o próprio corpo da lei. A deputada federal, ela justificou isso, que é para dar mais segurança jurídica, não sei o quê. E também a alteração 2325 de 2021, ela fala o seguinte, ela fala sobre não ser possível a aplicação da atenuante de pena prevista quando o crime é cometido por motivo de relevante valor moral ou social, quando for caso de violência doméstica e familiar. Tá? Então, primeiro ele previu sobre a proibição do uso da legítima defesa da honra como uma excludente de ilicitude, e aí com a alteração ele traz que mesmo a diminuição de pena por conta da atenuação de pena por violenta emoção. Isso, violenta emoção, valor moral ou social também não vai atenuar a pena. O que eu quero dizer? Eu não vou deixar minha opinião mais para o final. Alex, você tem alguma coisa a pontuar sobre esse projeto de lei? Não. Se for por questão de pontuar minha opinião, acho que concordo em partes, mas vamos mais pra frente. Se você quiser terminar de falar sobre o projeto de lei, aí a gente já pontua opiniões. Perfeito. Bom, ela é praticamente isso. Ela foi votada pelo CCJ no final de 2023. Ela vai para plenário, ela atualmente está em plenário, ou seja, ela vai para votação agora. Não tem previsão de votação, mas assim que sair, acompanhe a gente nas redes sociais, porque assim que sair o resultado da votação, a gente vai trazer essa alteração, tá? Mas não tem previsão ainda. Bom, basicamente é isso que eu tinha para trazer com relação nesse sentido da legítima defesa da honra, que era muito usado nos crimes contra a mulher. Sim, se a gente for pensar em âmbito até de crimes privilegiados, a gente poderia citar alguns outros exemplos, até como no parágrafo 5º, salvo engano, do artigo 121, que fala que o juiz ele pode diminuir, a fazer atenuação ou até privar o réu da pena quando o crime traz forte carga emocional, como a gente pode colocar, por exemplo,
um pai que acabou atropelando o filho por engano, ou esqueceu o freio de mão do carro e acabou atropelando um filho, como já teve casos até próximos aqui da minha residência. E aí o réu acaba ficando impune, né? Ele acaba não recebendo uma pena ou recebendo uma pena mais branda. Mas É o acho que perdão sobre judicial, né? Extinção de possibilidade. Isso, perdão. Isso, eu tava procurando a palavra, não lembrava. Tá, acho que é justamente isso. E sobre o projeto de lei, você já quer dar suas opiniões ou... Pode ser. Então, sobre o projeto de lei, eu acho bom em partes. A parte justamente de incluir a não utilização da legítima defesa de honra, acho totalmente válido, porque seria algo mais forte, por mais que já tenha essa DPF do Supremo, seria algo mais plausível, algo que já tivesse diretamente expresso. Já quanto a segunda parte da alteração da lei, do caso de não utilização, não redução, a atenuante referente a violenta emoção ou tudo mais, acho válido em partes, inválido em algumas, porque acho que se tirar totalmente, acho que fica meio desproporcional, porque realmente acontece. Não no caso somente da família, mas acho que em qualquer situação, a injusta agressão, dependendo, a violenta emoção, dependendo do caso, a gente sabe que, devido a tantos casos que a gente vê aí acontecendo no país, eu acho que é plausível de acontecer. Não acho que a remoção dela por completo seria um resultado positivo. Certo. Então, o que acontece? Eu vou dar minha opinião agora. Eu achei muito mais um cunho político a propositura de integrar essa parte da legítima defesa da honra no código do que realmente uma forma de proteger a mulher. Porque o que acontece? Quando o STF dá uma decisão, ela tem uma força vinculante, Então, independente de estar no Código Penal ou não, os juízes eles vão seguir. Não seguiu essa linha de raciocínio? Fica tranquilo, o advogado vai apresentar recurso e vai acabar na mão do STF, do STJ, e eles vão ter que acabar seguindo essa linha de decisão. Porém, eu vejo que foi muito mais, eu vejo que tem dispositivos muito mais importantes que já são crimes, que não estão no Código Penal, como, por exemplo, homofobia, gordofobia, são crimes que são jurisprudenciais, são decisões do STF. Não estou falando que não concordo com a criminalização dessas condutas, só estou falando que, a partir do momento que o STF faz uma decisão usando por analogia crime de racismo, a analogia no Código no direito penal não pode. Então, para realmente ser respeitar o princípio da legalidade, eu vejo que teria que ser integrado no Código Penal. Eu vejo que é muito mais importante isso do que falar que não é mais cabível a excludente de legítima defesa da honra. Eu estou falando que não é importante. Só estou falando que tem dispositivos mais importantes a serem integrados, porém eu vejo que foi mais um movimento político, até mais por conta que o partido da pessoa é PSOL. Então, sem comentários, mas continuando. Com relação à alteração. Com relação a integrar no Código Penal a não poder a legítima defesa dar um como excludente, tudo bem, concordo, acho válido. Agora, com relação a não poder, por exemplo, aqui fala que em caso de homicídio, a redução da pena prevista quando o crime for impelido por motivo ou relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção. O que acontece? Para quem não sabe, o artigo 121, parágrafo 1º, ele traz esse homicídio privilegiado, que é quando a pessoa está extremamente irritada, mas não é tipo assim, nossa, o Alex pisou no meu pé, eu vou matar ele porque eu tava muito irritado. Não é isso. Mas vamos supor, o Alex, ele matou minha filha, mais uma vez, cometendo crime, Tachi. O Alex matou minha filha, ele cumpriu a pena, ele foi preso, só que, aí você imagina a pessoa que matou sua filha, você encontra com ela na rua anos depois. Independente de quantos anos passam, você muito provavelmente vai estar acumulando ódio contra aquela pessoa que tirou sua filha de você. E a pessoa vai lá e comete homicídio. Óbvio que o judiciário ele não vai falar, não, como você fez isso, a gente tolera. Certo? E aí, quando você fala para mim que não vai ser usado esse dispositivo nos crimes contra a mulher, eu fico um pouco inseguro no sentido do que? A mulher irritou a pessoa porque ela traiu ele. A gente já viu que não pode. Legítima defesa da honra não, já caiu por terra. Não, a mulher salvou muito a comida. Não caberia. Ou seja,
só caberia nesse dispositivo, nesse parágrafo, se realmente a mulher tivesse feito alguma coisa que tirou a pessoa do sério, como, por exemplo, fez alguma coisa contra algum parente do marido, fez alguma coisa contra os filhos da pessoa, às vezes é um casamento, tem um enteado, e a madrasta não gosta muito do enteado, faz alguma coisa contra o enteado. Então, você vê que são coisas que são muito mais gravosas, que poderiam levar alguém a cometer um homicídio, não porque ela é mulher, mas porque ela fez alguma coisa, mas justamente por ser mulher, por ser esposa, estar no ambiente doméstico, cairia como feminicídio, que é a tese mais usada contra qualquer crime que é contra a mulher, ainda mais por a esposa. Então eu vejo, então uma mulher que fez algo nesse nível com o marido, o cara não vai ter nem direito ao homicídio privilegiado, entendeu? Eu já discordo, tá? Então eu concordo com o projeto de lei inicial, mas essa alteração eu achei ela muito impactante, eu já não concordo com ela. Justamente, é caso a caso que teria que ser avaliado como todo crime privilegiado, né? Onde tem que ser observado tanto o histórico da pessoa, se ela tem antecedentes criminais, analisar a fundo, a pormenor, o crime cometido. Não seria por motivos fúteis que seria concedida essa diminuição da pena, né? Então, tirar por completo não acho válido, assim como você também não acha. Mas teria que ser avaliado caso a caso e verificar certamente se há algo mais grave ou não. Exato. Bom, acho que essa era a minha opinião. Alex, tem alguma coisa para falar, alguma coisa para trazer? Não, acho que vai no mesmo sentido também. A gente discorda de poucas coisas, mas acho que seria interessante a gente trazer um episódio, um debate só sobre esse tema. Mas é isso. É uma questão que, infelizmente, eu ainda vejo que acontece, principalmente em instâncias menores. Ainda se é utilizado essa legítima defesa da honra e justamente por ser muitas das vezes em instâncias menores acaba passando em vilarejos e tudo mais e infelizmente eu acho que ainda ocorre. Foi o que eu falei, ainda mais se você pega cidadezinhas de interior, pequenas, assim, que ainda tem todo mundo se conhece, e aí a pessoa acaba sendo traída, ela fala, pô, fui traída, todo mundo tomou conhecimento, e aí por conta disso vai lá e mata a pessoa. Eu realmente acredito que não deve acontecer pouco. Mas é isso, galera. Por hoje é só. Foi um tema bem curto, mas acho que deu para agregar bastante. Caso vocês tenham alguma sugestão, deixem nos comentários. Chamem a gente no nosso Instagram, que vão estar na descrição, como todos os episódios. Vamos deixar os links que a gente usou de base aqui, caso você queira pesquisar mais a fundo. É isso, Alex. Acho que é isso mesmo. Gostando aí, espero que vocês tenham gostando. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aí. É um episódio mais curtinho. Algumas sugestões de vídeos, debates, a gente pode fazer também. Deixa aí nos comentários o que vocês acham interessante. E no mais é isso. A gente vai se encontrar no próximo episódio aí, se Deus quiser. Fechou, valeu, falou e até semana que vem. Falou!